essa graça, irmãos, se nós notarmos, aleluia, aqui, bendito o nome do Senhor, aleluia, ela não é religiosa, não é de agrado, irmãos, que muitos, aleluia, só quer, aleluia, só tinha nas costas, aleluia, dizendo Deus é contigo, né? Deus, aleluia, te ama, aleluia, glória ao nome do Senhor aqui, irmãos, vê que quem é de Deus, ele não vai, irmão, aleluia, por lisonjas, glória ao nome do Senhor, porque Paulo tinha de tudo aqui, irmão, aleluia, quem é que não gosta? Aleluia, porque quando Paulo fez aquela obra com Lídia, irmão, converteu, aleluia, e ele saía anunciando a graça, vinha lá no rio, orar a Deus, aleluia, juntava aquelas mulheres, naquele tempo, as mulheres lavavam roupa nos rios, né? Aleluia, o cara no rio lavando as roupas, então Paulo foi lá, anunciou, vamos lá aqui para orar a Deus, aleluia, e Deus converteu essa Lídia, e ela falou, se eu sou digna de ser fiel a Deus, vem cá, fica na minha casa uns dias. Aleluia. Paulo, tá bom, vamos ficar aqui, vamos falar da graça. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E as outras, irmão? E tinha essa moça, bendito o nome do Senhor, que tinha espírito de adivinhação. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E ela falava, aleluia, todo dia, esses homens que anunciam o caminho da salvação são homens de Deus. Aleluia. E Paulo, primeiro dia, tudo bem. Segundo dia, tudo bem. Aleluia. Mas todo dia, aleluia, Paulo saía, aquele espírito ia anunciando. Aleluia, anunciando, esses homens são homens. Irmão, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quem é que não gosta de falar, você é um homem de Deus, você é um filho de Deus? Todos nós gostamos, irmão. Aleluia, malichões para nós, nosso ego, aleluia, quando nós encontramos com o irmão, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, ele fala assim, isso aqui é crente, aleluia, mas como você sabe que eu sou crente? Por meu irmão, né? Como você sabe, né? Aleluia, pelo teu semblante, aleluia, você fica, né? Deus mostrou, eu sou crente, aleluia, não ficamos assim, irmão? Glória ao nome do Senhor, aleluia, mas aquilo estava incomodando Paulo, aleluia, Paulo e Silas, aleluia, por certo Paulo falou para Silas, aleluia, essa mulher, esse espírito, fica falando todo dia que nós somos homens de Deus, aleluia, porque o homem de Deus, ele não vai por palavra, ele vai por obras, aleluia, as obras que tem feito na vida dele. Porque quando Deus mostrou para Paulo, aleluia, numa visão, que alguém dizia para ele, passa daí para Macedônia, ajuda-nos, aleluia, e Paulo pôs a caminho, irmão, aleluia, pôs a caminho para servir o Senhor. Ele não perguntou o que ele ia comer, ele não perguntou o que ele ia encontrar lá, ele não perguntou, irmão, aleluia, como ia ser, aleluia, quem ia se converter lá. Glória ao nome do Senhor. Ele procurou obedecer à revelação de Deus. Aleluia. Quem obedece à revelação de Deus, aleluia, ele não sente as pancadas, as vergaduras, glória ao nome do Senhor, as prisões, aleluia, ele não sente nada disso, irmão. Aleluia, ele sente o quê? O prazer de estar fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, que quando ele está, aleluia, fazendo a vontade de Deus, aleluia, não é lisonja do outro, não é, irmão, o agrado do outro, aleluia, é o prazer de Deus estar convertendo uma alma, salvando alguém, bendito é o nome do Senhor, aleluia, o ego do homem de Deus, ele é levado quando Deus converte, faz um milagre na vida dele, irmão, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, e aquela moça ficou
foi lá, aleluia, chegou para a moça, em nome do Senhor Jesus, Espírito, sai dela. Aleluia, o Espírito nunca mais veio naquela moça. Mas a moça não tinha um espírito de adivinhação. E ela, irmão, aleluia, dava muito lucros, aleluia, aos senhores. E quando eles viram, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque, irmão, aonde chega o Espírito de Deus, o espírito do diabo tem que ir embora. Ele tem que respeitar. Aleluia, aquela mulher, aleluia, o poder que ela tinha, ela perdeu, ela foi embora. Aleluia, porque ela não queria ter mais um espírito de adivinhação. Ela queria ter a olha, irmão, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, olha que Deus dá aqui nessa noite. Ter um espírito de adivinhação e da revelação. Essa graça não é de adivinhação, é de revelação. Aleluia, alamanaia, aleluia, e a revelação nos faz sofrer, irmão. Aleluia, glória ao nome do Senhor, mas traz um gozo, aleluia, para nós. Aleluia, porque enquanto estamos fazendo, glória ao nome do Senhor, a vontade do Senhor, aleluia, dentro de nós, aleluia, glória ao nome do Senhor, dentro de nós tem um prazer por estar, o que, irmão? Aleluia, eu sei que o Senhor está se agradando de mim, eu sei que o Senhor está olhando para mim, aleluia, glória ao nome do Senhor, porque eu deixei tudo, aleluia, para servir o Senhor, aleluia, mas irmão, aqueles que, aleluia, glória ao nome do Senhor, não foi os homens, aleluia, os homens são só tomados, irmão, pelos espíritos, aleluia, os espíritos colocaram um pouquinho, aleluia, aqui expulsou nós, aleluia, daqui desse corpo, aleluia, e vai ficar assim? Não vai ficar assim não, incitou os homens, aleluia, glória ao nome do Senhor, incitou os homens, irmão, e todo mundo foi contra Paulo, esses homens aqui, sendo judeu, aleluia, vem nos trazer costume aqui para nós, que nós não podemos fazer, não é lícito, glória ao nome do Senhor, aleluia, irmão, e foi lá para os magistrados, prende eles, aleluia, glória ao nome do Senhor, cataram Paulo e Silas, aleluia, mandaram lá chicotear eles, aleluia, irmão, bendito é o nome do Senhor, aleluia, está escrito aqui como acabamos de ler, aleluia, que o carcereiro, antes de ser batizado, aleluia, foi lá curar os vergões, quer dizer, aleluia, apanharam bastante, irmão, bendito é o nome do Senhor, aleluia, porque, aleluia, aqueles romanos lá quando chicoteavam, ele não tinha dor não, eles, aleluia, glória ao nome do Senhor, irmão, aleluia, foram lá, colocaram na prisão, e o magistrado falou, guarda ele com segurança, como acabamos de ler aqui, colocaram lá na prisão, aleluia, lá amarraram ele nos troncos, aleluia, os pés dele, aleluia, como se amarrava os escravos, glória ao nome do Senhor, aleluia, mas ali estava o prazer de Deus. Silas, aleluia, como é que você está? Rapaz, está doendo essas pancadas que eu estou vendo, aleluia, está doendo? Eu também estou doendo, aleluia, o que nós vamos fazer? Aleluia, vamos cantar, aleluia, aleluia, porque quem canta seus males espanta, aleluia, quem sabe nós cantando a dor vai embora, quem sabe nós cantando a presença de Deus vem em nós, Alamanaia, aleluia, e começaram a cantar, irmão, aleluia, aquele canto, Alamanaia foi, aleluia, entrando nas cadeias, nas prisões, aleluia, os presos, todos eles ouviam, quem é esses homens aí, aleluia, que são presos, apanha, Alamanaia, estão cantando, aleluia, como é que pode alguém estar preso, glória ao nome do Senhor, aleluia, cantar, bendito é o nome do Senhor, aleluia, só irmão, quem tem Deus no coração, aleluia, quantas vezes o diabo está prendendo alguém, o diabo, glória ao nome do Senhor, aleluia, está te espancando, aleluia, mas você entra aqui espancado, aleluia, humilhado, aleluia, cheio de vergonha das provas, aleluia, das dores da tua situação que você passa, aleluia, mas chega aqui e começa a cantar, a Manaia começa a dar glória a Deus,
aleluia, começa a dar um aleluia lá, aleluia, um glória aqui, glória ao nome do Senhor. Senhor, glória. Quem é, irmão? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E aquele canto, irmão, que eles começaram a cantar, aleluia, comoveu o céu, aleluia, comoveu o céu, aleluia. O que Deus fez, irmão? Aleluia, mandou um terremoto lá naquela cadeia, aleluia, porque, irmão, Deus não precisa de ninguém para soltar nós, não, aleluia. Ele tem, aleluia, o vento, ele tem o mar, ele tem a água, ele tem o tremor de terra, aleluia. Ele mexe, irmão, com a natureza para favorecer nós, aleluia. Você não viu? Glória ao nome do Senhor. Deus tomando perito para olhar. A irmã que amou está em aflição, ela veio conversar comigo aqui, não foi, irmã? Aleluia. E o perito falou: filha, 1 ano. Ela queria só 3 meses e eu dei 1 ano. Alamanaia, glória ao nome do Senhor, aleluia, irmã, aleluia. Mãe dessa moça aqui eu conheço, ele morou na casa da minha mãe quando casou, aleluia, glória ao nome do Senhor. Quanta guerra, ficou viúva, irmão Rubens, aleluia, vai sair dando glória a Deus. Esse é o sofrimento, irmão, aleluia. Deixou dela cantar, aleluia, já está glorificando a Deus. Deus falou: eu ia comer da boca dos meus netos, e está comendo, aleluia. Você vai comer muita coisa boa ainda do céu, aleluia, glória ao nome do Senhor, irmão, aleluia. Deus moveu lá, mexeu, aleluia, tremeu, foi abrindo todas as cadeias, os presos foram saindo, aleluia. Não precisou chave para soltar Paulo, não, aleluia. Deus arrebentou tudo, irmão, glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nessa palavra? Essa palavra vai ser um terremoto na vida de alguém que está aqui. Eu vou tremer ao teu respeito, eu vou te soltar para você me servir. Alamanaia, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Quando o irmão carcereiro viu todos os presos lá sair, irmão, aleluia, preso quer ficar preso? Preso quer ficar preso? Ou ele quer liberdade? Aleluia, não era para todos os presos saírem correndo da prisão. Mas quem segurou os presos lá? Aleluia, foi a virtude de Deus, não deixou ele sair. A prisão abriu, mas Deus não deixou ele sair, meu Deus. Olha como é que Deus faz. Aleluia, ficaram tudo olhando para Paulo. Glória ao nome do Senhor. O carcereiro acordou, viu os presos lá, já arrancou a espada querendo se matar. Aleluia, eu que você, aleluia, alamanaia, aleluia. Paulo falou para ele: não faça tal contra a tua vida, aleluia. Todos os presos estão aqui, alamanaia, ninguém fugiu não, estão todos aqui. Aleluia, eles viram, aleluia, glória ao nome do Senhor, viram, aleluia, que era um homem de Deus, a virtude de Deus estava nele, que a virtude de Deus nos cubra aqui nessa noite, aqui, irmão, glória ao nome do Senhor, aleluia, para nós ser um crente verdadeiro, um crente de milagre, um crente de obra, aleluia. Por onde você passar, alamanai, onde você entrar, glória ao nome do Senhor, aleluia. O Senhor possa entrar com você, mesmo que você seja espancada, aleluia, mesmo que você está aqui, glória ao nome do Senhor, aleluia. O carcereiro falou: o que eu faço? Aleluia, para me salvar. Creio no Senhor Jesus, eu creio nele. Alamanai, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser batizado. Aleluia, alamanaia, aleluia. O batismo está chegando para você. Você já está um homem fisgado na presença de Deus. Aleluia, não adianta você me bater, não. Aleluia, o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus nas alturas, crê, aleluia. Mas foram lá, irmão, aleluia, puseram lá uma salmoura de Paulo, aleluia, que estava doendo, mas o prazer de coisa a Deus, não, essa torcinha aqui não é nada. Você quer ser batizado? Aleluia, batizou ele e toda a sua família, alamanaia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. No outro dia, aleluia, veio o nosso magistrado ali: pode soltar aqueles homens lá. Glória ao nome do Senhor. Como soltar nós?
Aleluia, vocês nos espancaram publicamente, aleluia, agora quer soltar assim, não, nós somos romanos, Paulo tinha cidadania romana, Senhor, aleluia, fomos presos, fomos julgados por vocês, sem um julgamento, quando os magistrados ficaram sabendo, aleluia, porque os romanos eram protegidos pela lei deles, irmão, aleluia, nem o romano podia ser condenado sem julgamento, aleluia, glória ao nome do Senhor, os magistrados vieram pedindo, aleluia, misericórdia, com medo, você acredita, aleluia, que eu vou fazer aquele que quer te prender, o inimigo, aleluia, vir diante de você pedir misericórdia para você, Amanaia, aleluia, glória a Deus nas alturas, bendito é o nome do Senhor, aleluia, bendita essa palavra que está entrando, aleluia, onde precisa entrar na tua vida, aleluia, não se faça de coitadinha, nem de coitadinho não, você é filha de Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia, aí dos meus cuido eu, diz o Senhor, Atabanaia, aleluia, glória ao nome do Senhor, por essa palavra eu estou abrindo as portas da prisão, aleluia, para você sair, as portas que estão te prendendo, aleluia, glória ao nome do Senhor, de um sentimento, aleluia, será, aleluia, que para mim cabe salvação, eu sou teu Deus, eu que te perdoo, aleluia, pergunto para o diabo, Alamanaia, aleluia, glória, não pergunto para o diabo, aleluia, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, Alamanaia, eu entro, faço e não dou satisfação para ninguém, Alamanaia, aleluia, esse é teu Deus, irmão, aleluia, que hoje ele pega na tua mão e fala, pode sair para fora, aleluia, pode sair para fora, aleluia, que tem obra, tem milagre para fazer na tua vida, Alamanaia, aleluia, tem um caminho extenso para você caminhar, aleluia, eu vou mostrar para todos os inimigos, irmão, Senhor, olha o nome do Senhor para todos, que eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, aleluia, como é que ficaram aqueles homens, aleluia, que foi lá, fez a cabeça dos magistrados para prender Paulo, aleluia, como é que ficou, irmão, aleluia, quando os magistrados foram lá, os magistrados, será que não falou, rapaz, aleluia, eu fui na tua conversa, aleluia, onde que eu me meti, aleluia, glória ao nome do Senhor, Alamanaia, e alguém está indo na conversa para te condenar, Alamanaia, aleluia, mas essa palavra é o terremoto que vai abrir as portas da prisão, seja aberto, Alamanaia, no nome do Senhor Jesus, glória ao Todo-Poderoso, aqui não fala quantos presos, se foi preso, aleluia, batizado ou não, irmão, aleluia, mas por certo, aqueles presos, aleluia, foram todos testemunhados, aleluia, esses homens são homens de Deus, nós vimos eles espancados, cheios de dor, mas cantando a Deus, glória ao nome do Senhor, você está cantando ao teu Deus? Você canta para o Senhor? Você canta, irmão? Você canta? Alamanaia, tem um glória aí, aleluia, você entra aqui, fica mudo, estou provado, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não vejo nada na minha vida, Senhor, faz que tu não me enxerga, eu te enxergo, mas eu quero glória na tua boca, eu quero ver você cantando, eu quero você, Alamanaia, me louvando, eu quero ver você falando do meu nome, glória ao nome do Senhor, aleluia, você falando de mim, eu falo de você, eu dou testemunho de você na terra. Aleluia, se falar de mim, eu falarei. O que o Senhor Jesus falou? Quem me confessar diante do... Aleluia, quem me negar diante dos homens, eu nego ele diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante do homem, eu confesso, aleluia, diante do meu Pai. Alamanaia, aleluia, dá para eu confessar hoje para meu Pai. Alamanaia, Pai, aleluia, olha como é que ela entrou aqui. Aleluia, quanta chicotada o diabo está dando nela. Aleluia, toda marcada pela dor da prova. Aleluia, da angústia, da depressão que quer tomar ela. Aleluia, o diabo quer colocar ele numa prisão. Aleluia, numa depressão, no pânico. Aleluia, mas não vai acontecer isso na tua vida não. Essa palavra te livra hoje no nome de Jesus. Sai para fora.
para fora. Aleluia, sai para fora. Nama, canta Jesus. Raniano comanderà. Anasuya nama. Anakuya nama. Sai. Aleluia, pode sair. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Você vai ver obra ainda na tua família. Deus seja louvado. Amém. Unidos agradecemos a Deus.